Lendas urbanas são pequenas histórias de terror geralmente divulgadas de forma oral, e-mails ou algo do tipo, que praticamente, ou se não todo mundo, conhece alguma, seja ela brasileira como Boca de Ouro, o Monstro de Várzea, Abatante, ou de outros países, que podem ser até mais macabras que as brasileiras. E no vídeo de hoje, falarei das lendas urbanas do Japão, um país muito bom em criar histórias perturbadoras. Akamanto. Essa lenda é bem famosa, tanto que possui até um jogo baseado nela. Essa lenda terroriza estudantes e pessoas que usam banheiros públicos. Ela diz que se você usar a cabine mais isolada, uma entidade, um espírito vingativo, que é descrito como um homem alto de capuz vermelho e máscara branca, irá te fazer uma pergunta: vermelho ou azul? De início pode parecer uma pergunta boba, mas na real é sua sentença de morte. Ao escolher papel vermelho, o espírito da Akamanta irá te esfolar vivo, deixando tudo vermelho com seu sangue. Mas se caso você escolha papel azul, ele irá te estrangular, até que você fique completamente azul. Existem algumas variações da lenda da Akamanto, mas todas giram em torno de um tecido ou papel vermelho e azul que você irá utilizar para se limpar no banheiro. A única forma de escapar dessa armadilha é simplesmente dizendo que não quer papel nenhum. Você vai sair sujo do banheiro, mas pelo menos vai estar vivo. Apesar dessa lenda ser bem bizarra, não chega nem aos pés da próxima que eu vou citar. Na real, ela será a mais perturbadora dessa lista. O Inferno de Tomino. Essa lenda não é uma criatura em si que aparece e te mata, mas de um simples poema que põe sua vida em risco. Esse é um poema amaldiçoado que foi escrito por Sadio Yasu. O poema conta a história de um menino ou menina sucumbindo ao inferno. Eu não li o poema, mas pelos relatos ele é bem macabro e desconfortável de ler, e eu não recomendo com que você leia, pois segundo a lenda, aquele que ler o poema em voz alta sofrerá a morte, ou então passará por coisas horríveis em sua vida. Dizem que um locutor leu esse poema na rádio, e durante a leitura ele teve falta de ar e acabou caindo, levando 7 pontos na cabeça por conta de um corte, mas o locutor acredita que não foi por causa do poema. Mas eu realmente aconselho que você não leia o poema. Há vários incidentes e mortes relacionados a ele, como a morte de um universitário e de um diretor que fez um filme baseado nele e morreu no dia seguinte. Não importa se é apenas uma coincidência ou não, afinal, vai arriscar sua vida por conta de um poema? Eu acho que não. Karazi. Karazi é um espírito que aparenta ser um menino de 6 anos de idade, porém o que diferencia ele de uma criança normal é que o olho dele é totalmente negro, sem íris e no escuro causa um certo reflexo. Ele também não tem uma boca, onde deveria ter uma, há apenas pele como no resto do rosto, e alguns também dizem que ele tem gás nas mãos ao invés de dedos. Ele entra nas casas das pessoas à noite e fica em qualquer lugar da casa, menos nos quartos. Ele procura algum canto escuro, geralmente sendo embaixo ou atrás de armários, sofás, estantes, ou na parte de cima se houver algum local para se esconder. Mas ele não está limitado a lugares que uma criança estaria, pois ele pode se contorcer de forma horrenda para ficar em qualquer lugar. Ele observa qualquer movimento pela casa e, quando alguém se levanta para ir ao banheiro ou tomar água, ele começa a perseguir aquela pessoa. E depois que Karazi observa a primeira pessoa, ele meio que tem uma permissão para entrar no quarto dela e entra nele geralmente quando a pessoa ainda está no banheiro ou na cozinha. O lugar mais comum dele se esconder é debaixo da cama, mas ele não está limitado a isso. As pessoas ouvem barulhos noturnos, muitas vezes sem saber o que é, mas outras ouvem um barulho de arranhões vindo diretamente debaixo de suas camas. Ele não mata a pessoa nem nada do tipo, apenas causa um terror noturno e psicológico. Então quando você se levantar da cama à noite para ir ao banheiro ou tomar água e ver um vulto, talvez não seja só coisa da sua cabeça. E ao voltar ao seu quarto, pode ter alguém lá, te observando na escuridão. Tek-Tek. Tek-Tek é o fantasma de uma garota tímida que sofria muito bullying em sua escola e até fora dela. Só que um dia, as brincadeiras acabaram de uma forma letal. A garota morria de medo de cigarras
E sabendo disso, um grupinho de jovens planejavam colocar discretamente uma cigarra no ombro dela. Ela estava numa estação ferroviária. O local estava praticamente vazio. O momento perfeito para eles fazerem isso. Um deles se aproximou e colocou a cigarra cuidadosamente no ombro dela, e quando ela percebeu que tinha esse ombro, começou a gritar e se sacudir tentando tirar o inseto de lá, até que ela acabou caindo nos trilhos do trem. Os garotos, que estavam muito ocupados rindo dela, não viram o trem, e quando já perceberam, já era tarde demais. O trem passou por cima da garota e dividiu seu corpo ao meio. Eles prometeram nunca contar aquilo a ninguém. Já que a garota tinha depressão, todo mundo pensou que ela tivesse tirado a própria vida, e os culpados por aquela morte saíram impunes. Mas só por um tempo. Em uma certa noite em que os garotos estavam voltando da escola, eles ouviram barulhos vindo das ruas próximas e o barulho só aumentava cada vez mais. Eles ficaram assustados e um deles, não aguentando aquilo, começou a correr. Os dois que ficaram para trás só conseguiram ouvir os gritos de desespero do seu amigo. E ao olharem para trás, viram uma pessoa sem a parte de baixo do corpo. Eles ficaram paralisados de medo e, por conta disso, não conseguiram fugir. Aquela coisa então pegou uma foice e os partiu ao meio. E foi aí que surgiu a lenda de Tek-Tek. Tek-Tek é o corpo de uma mulher que não possui a parte de baixo do corpo. Ela se move com os braços, o que faz um barulho agoniante de ossos estalando. E foi daí que veio esse nome, pois Tek-Tek é o barulho que ela faz ao se mover. Ela utiliza uma foice ou suas garras afiadas para partir suas vítimas ao meio. Ela não ataca animais, já que foram pessoas que a fizeram morrer daquela forma horrível. E mesmo já tendo tido sua vingança, não foi o suficiente para acabar com a sua raiva. Geralmente ela ataca pessoas em estações de trem, mas ela não está limitada a isso, mas provavelmente está limitada ao Japão. Essas foram apenas algumas das diversas lendas urbanas japonesas, e uma é mais bizarra que a outra. Se vocês quiserem, eu farei uma parte 2. Muito obrigado e até a próxima.